Eu já fui demitido, você possivelmente já foi ou vai ser em algum momento da sua vida. Não desejando mal. Esse vídeo é sobre aprendizados. E eu já fui demitido na minha vida próximo do Natal, 23 de dezembro, para ficar um pouco mais crítico à situação. A gente sente que a nossa carreira acabou. É aquela sensação de agora já era. Grande verdade é que a carreira não acaba quando você é demitido. Aconteceu o contrário muitas vezes na minha carreira. Era uma mudança necessária. Foi basicamente um wake-up call. É, acorda aí. Você precisa mudar, você precisa de algo novo. E hoje eu vou te mostrar o que fazer nos primeiros dias após ser demitido, como processar essa demissão sem se destruir, como falar de demissão em entrevista e como recomeçar na sua carreira. Bora lá? Suponhamos que você acabou de ser demitido. Pode ter sido hoje, essa semana ou mês passado. A cabeça tá a milhão, você tá com raiva, tristeza, medo, tudo junto e tudo ao mesmo tempo. Normal. Mas antes de processar a emoção, tem coisa prática para resolver. Sim, às vezes a emoção fica para um segundo plano. E eu vou te explicar durante esse vídeo por quê. O passo um aqui é entender o que você tem direito. Se você era CLT, você tem direitos. É importante entender cada um deles e consultar o seu contrato novamente. Leitura de contrato é mais do que importante. Isso no Brasil. Fora do Brasil, as leis e os direitos trabalhistas são outros, às vezes nenhum. É foda. No Brasil, você tem direito a aviso prévio trabalhado ou indenizado, saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS, seguro-desemprego se tiver tempo de contribuição. A vida de vocês é mansa. Aqui foi mandado embora, 2 semanas pagas. Amém, abraços. Boa sorte, hein? Se foi demissão sem justa causa, você tem os seus direitos garantidos. Se foi acordo, você tem parte desses direitos garantidos. Se foi justa causa, você perdeu boa parte ou tudo desses direitos não garantidos, né? Porque foi justa causa. Vai saber o que você fez. Bola pra frente. Não assina nada no calor do momento, não fica bravo, pede pra ler em casa, você tem esse direito. O tempo é seu. Não sai xingando, não mete o louco, não vira a mesa, não mete a bicuda numa porta porque nunca se sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Se tiver dúvida, consulta um advogado trabalhista. Primeira consulta geralmente é bem barata ou até gratuita, porque advogado no Brasil adora complicar a vida de um empresário. É a coisa que eles mais acham legal para fazer numa terça-feira. Ponto 2. Organização das suas finanças. Quanto tempo você aguenta sem salário? Fazer a conta é muito importante, pegar o papel e caneta, quanto você gasta por mês em aluguel, comida, contas básicas e etc., quanto você tem guardado, quantos meses isso dá. Porque isso vai definir a sua urgência. Se você tem 6 meses de reserva, você pode ser um pouco mais seletivo nas vagas. Se você tem um mês de reserva, você precisa ser o papaléguas. Corre, jovem, corre. Não é julgamento, é matemática. Ninguém está nesse vídeo aqui para te julgar se você fez algo errado ou não. São números. Passo 3. Salva o que você fez no seu trabalho, a sua carreira, e é importante. Você provavelmente vai perder acesso aos arquivos da empresa, óbvio, mas antes disso acontecer, é importante que você entenda quais os projetos você trabalhou, print screen das telas, apresentações de resultado, se tem número que você pode citar em relação à conversão, métrica ou impacto gerado do seu trabalho. Você vai precisar disso para o portfólio e para as entrevistas. Mas, contudo, não copie arquivo confidencial da empresa. Isso é errado e pode dar um problema muito grande. Repito, leia o seu contrato. Você pode anotar o que você fez, como você fez e qual foi o resultado esperado. De novo, leia o seu contrato. Saiba o que pode e o que não pode. Eu sigo uma regra muito simples em relação a isso. Todo mês eu salvo o que entreguei em um folder no Dropbox ou no Google Drive. É basicamente um documento da minha carreira. Tudo que eu vou fazendo, eu vou salvando ali em relação às coisas que eu entreguei. Vírgula, nada confidencial. Então, todo projeto que não está no ar não tem que ser salvo. Se o projeto já foi para o ar, já foi documentado, é público, pode ser que seja salvo. Vírgula, leia o seu contrato, principalmente se você tiver assinado um Non-Disclosure Agreement. Para quem é líder, no caso, eu trabalho como Head of, a gente assina constantemente Non-Disclosure Agreements. Eu devo ter assinado só esse ano uns 2 ou 3. Então, normalmente, você sabe que as regras são um pouco mais drásticas em relação a salvar trabalho ou falar sobre os seus trabalhos dentro da empresa. Número 4, não queima ponte. Eu sei que você está com raiva, foi demitido, eu sei que talvez a empresa tenha sido injusta,
Mas não posta desabafo no LinkedIn, não fala mal do chefe, não manda mensagem passiva-agressiva no Slack, não manda gifzinho irônico. Por quê? Porque o mercado de design é desse tamanho. Geral se conhece, recrutador faz ligações entre eles constantemente, participam dos mesmos eventos e logo o seu nome pode acabar aparecendo como um candidato problemático, um designer problemático. Logo, tome cuidado. Você pode estar 100% certo e ainda assim se prejudicar. Engole o sapo agora, desabafa com um amigo, com um terapeuta, com a família, fecha a porta, berra, fecha a porta do banheiro no chuveiro, dá uma chorada. Rede social não é lugar para desabafar em relação à empresa ou em relação a pontos negativos que aconteceram dentro do seu trabalho. Ambiente de empresa é ambiente de empresa. Agora vem a parte difícil. Ser demitido dói. Não tem como fingir que não dói. É algo que machuca, te faz questionar a sua carreira, te faz questionar o seu profissionalismo. Mas existem algumas verdades aqui que eu posso te ajudar a entender um pouco isso. Verdade número um: é normal sentir vergonha. A gente foi criado achando que demissão é igual fracasso. Se você fosse bom, não tinha sido mandado embora. Mentira. Gente boa é demitida o tempo todo. Os melhores profissionais são demitidos o tempo todo. É normal. Empresa fecha, projeto acaba, orçamento é cortado, capex desaparece, chefe novo chega e muda o time inteiro, reestrutura o time. Política interna. Às vezes a culpa é sua, às vezes não é. Mas mesmo quando é a culpa sua, não significa que você é um fracasso. Significa que você errou em alguma coisa. E erro se corrige. Demissão não é permanente, é uma fase, é aprendizado, é momento de reflexão. Mas não é o fim da sua carreira. Verdade número dois: dá para sentir e agir ao mesmo tempo. Você não precisa superar as emoções para começar a tomar decisão. Dá para estar triste e atualizar o LinkedIn. Dá para estar com raiva e mandar currículo. Dá para estar com medo e fazer entrevista. Você só não pode parar. Você não pode esperar a emoção passar para começar a se mexer. É uma demissão. Tudo bem. Passa. Começa a se mexer. A ação de se mexer ajuda a processar a emoção, não o contrário. Porque se você deixa a emoção tomar conta, você se paralisa e sente que você não consegue sair da cama. Não deixa isso acontecer. Se move. Verdade número 3: o tempo parado ele tem um custo muito alto. Isso é duro de ouvir, mas é verdade. Quanto mais tempo você fica sem trabalhar, mais difícil fica para voltar para o ambiente de trabalho. Não porque você perde a habilidade, mas é porque você perde conexão com o mercado, com as tecnologias que mudam e se atualizam constantemente. O mercado também muda. Recrutador acaba estranhando o buraco no currículo, sua confiança acaba caindo, claro. Você vai ficando cada vez mais seletivo, de forma ruim, não positiva. O dinheiro vai acabando e o desespero aumenta. Uma semana para respirar? Ok. Compreensivo, é necessário, você merece isso. Você foi demitido, você precisa racionalizar o que aconteceu. Um mês para se encontrar? Perigoso. Talvez não seja o recomendado. Se você precisa de tempo, tudo bem. Mas seja honesto sobre custo. Lembra, a pausa aqui, ela é emocional, mas também é uma matemática. Porque você tem que pagar a conta. Eu tenho que pagar a conta. Verdade número 4: pedir ajuda não é fraqueza. Fale com pessoas. É necessário que você converse. É o mínimo. Fala com um amigo que já passou por isso. Fala com um mentor, se você tiver. Se não tiver, talvez seja a hora de conseguir um mentor. Fala com um terapeuta, se for necessário, e você já tiver sua terapeuta, essa é a hora. Você não precisa resolver essas emoções sozinho. E muita vaga vai vir de indicação. Então, falar com gente, com pessoas, também é estratégia, não só desabafo. E como falar de demissão na entrevista? Essa é a parte que todo mundo tem medo. Como eu explico que eu fui demitido, AJ? Eu vou te mostrar o que funciona e o que não funciona. E aí vai de você criar um balanço na hora da sua entrevista. Não significa que o que eu vou te passar são regras, são ideias. O que não funciona? A gente precisa começar nos erros. Erro número 1: mentir. Eu pedi para sair. Recrutador não é burro. Às vezes ele vai checar. Muitas vezes ele precisa ligar na sua empresa passada ou para o seu diretor passado para checar informações. Informações de contrato, informações da própria saída, informações sobre salário, taxas que não foram pagas ou pagas.
Às vezes, inclusive, os recrutadores se conhecem, os diretores se conhecem, os managers de design se conhecem. E aí pode ser que a sua mentira não vá tão longe assim. E se você mentir e for pego, é pior. Não vale o risco se você pensar bem. Às vezes é simplesmente nem falar sobre. É mandar o famoso: o tempo do projeto com eles acabou, chegou ao fim. Erro número 2: falar mal da empresa. Meu chefe era incompetente, a empresa era uma bagunça, me demitiram injustamente. Foda-se. Uou, uou, uou. Pode ser verdade, mas o recrutador ouve isso e pensa: será que ele vai falar isso da nossa empresa também? Você parece o designer problemático, mesmo se a empresa estava errada, passa a ser considerado que você tem um certo agressividade, um problema em relação à estrutura da empresa ou à forma que um líder te tratou. Isso pode ser que seja negativo na hora da sua entrevista. O erro número 3 é se vitimizar, ou essa é difícil. É você mandar aquele: foi muito difícil, eu não esperava, me pegou de surpresa, sofri muito. Nossa, me afetou. Empatia existe, pessoal. Mas entrevista não é terapia. Não é o lugar para você tentar fazer com que as pessoas sintam dó de você, porque é uma entrevista. O recrutador quer saber se você resolveu o problema e não o tamanho do problema. Ele não quer saber quantas lágrimas você derramou. Ele quer saber que você aprendeu e agora você está preparado para o próximo desafio. Ponto. Eu sei que o que eu tô te falando pode parecer um pouco analítico e não sentimental, mas a vida é assim. E agora é importante sair do que não funciona e passar para o que funciona. Uma estrutura simples. Você precisa reconhecer o que aconteceu sem drama. Você precisa assumir responsabilidades se você teve alguma, sem se destruir, porque também não é necessário. Mostra que aprendeu, muda o foco para o futuro. Não fica falando da sua demissão. Não é necessário. Futuro. Nós estamos falando de entrevista, nós estamos falando da minha carreira com a sua empresa, não do passado. O passado passou. Exemplo número 1. Se a sua demissão foi por corte de custo, a empresa passou por uma reestruturação, meu time foi reduzido, fazia parte de um corte maior. Eu utilizei esse tempo da demissão para atualizar meu portfólio e estudar X, Y e Z. Evolui muito na minha carreira e sinto que estou preparado para esse novo desafio. Exemplo 2. Sua demissão foi por performance. Olha, sendo honesto, eu não entreguei o que esperavam de mim naquela posição. Aprendi que eu preciso alinhar melhor as minhas expectativas no começo do projeto e pedir feedback quanto mais cedo. Já estou aplicando isso no meu dia a dia e espero conseguir aplicar isso nessa próxima vaga que nós estamos fazendo a entrevista aqui. Mostra que você aprendeu, mostra que você superou e mostra que você está preparado para o próximo desafio. Repito, não mantenha a conversa na demissão. A conversa da demissão precisa criar valor para o próximo passo. Exemplo 3. A demissão foi por conflito com o gestor. Briga, basicamente. Eu e minha liderança tínhamos visões diferentes sobre como o trabalho deveria ser feito. Não conseguimos alinhar os nossos pensamentos. Aprendi que eu preciso entender melhor o estilo de gestão da empresa antes de aceitar uma posição ou uma proposta e comunicar as minhas expectativas como profissional mais cedo. Excepcional. Repito, mostra que você aprendeu, mostra as suas limitações e mostra o que você precisa também como profissional. A lógica por trás desses exemplos que eu estou te passando é o seguinte: o recrutador ele não espera perfeição, porque não existe profissional perfeito. Os melhores profissionais do mundo passam pelos mesmos problemas constantemente. Um recrutador ele espera maturidade. Alguém que entende, toma decisão, próximo passo. Entende, toma decisão, próximo passo. Não quem vive no passado. Quando você fala do que aconteceu com calma, com nitidez, com claridade, assume o que é seu, assume o que não é seu e mostra que aprendeu, você demonstra maturidade. Ou se você não conseguir de fato se controlar emocionalmente, você não é uma pessoa que consegue controlar suas emoções, principalmente em entrevista, não fala, até ser perguntado. Você não pode entrar na entrevista e falar: meu antigo emprego fui demitido. Pra quê? Não foi perguntado, pra que se expor? Então só fala se for perguntado. Mas a Jota, e se o recrutador insistir nessa conversa? Às vezes o recrutador pressiona, ele quer mais detalhes, ele quer saber um pouco mais sobre o que aconteceu.
Você pode dizer algo muito simples. Prefiro não entrar em detalhes sobre a dinâmica interna da empresa passada, mas posso falar o que eu aprendi com a situação. Limite saudável. A informação nem sempre é necessária entrar em detalhes e o recrutador sabe disso. Imponha limites. Não entre no jogo do recrutador, porque ali é que tu começa a ficar estressado, começa a falar o que não deve e ali é onde você perde a vaga. Não entra nessa. Ok, você processou, você sabe como falar numa entrevista. Agora, como você volta para o mercado? Que preparação é essa? Como que você restarta, né? Porque quer queira, quer não, você vai ter que começar de novo, de alguma forma. Passo um: atualiza tudo. LinkedIn, portfólio, currículo, tudo que for necessário, tudo que tiver o seu nome. Agora. Não é semana que vem. Agora. O LinkedIn você precisa atualizar o headline, as suas experiências. Não, Zune, não ativa Open to Work em nome do Senhor. Não mostre desespero, mostre preparo. Eu estou procurando, mas não estou morrendo. Portfólio. Adicione os projetos da empresa que você saiu sem informação confidencial. Temos um vídeo sobre isso aqui no canal. Recomendo ir lá e ver que tem detalhes importantes do que seria verdadeiramente um bom portfólio. Currículo. Uma página, limpo, fácil de ler, Google Docs. Não me faça o CV no Figma. Também tem vídeo sobre isso aqui no canal. Passo 2: ativa a sua rede. Manda mensagem para quem você conhece, quem está na área. Se comunica com pessoas pela DM. Explica sobre a sua disponibilidade. Não precisa ser: estou desesperado, tem emprego aí? Não. Pode ser algo: oi, Rafael, tudo bem? Eu estou na transição de carreira, explorando novas oportunidades. O link do meu portfólio é esse, o link do meu CV é esse. Caso você tenha alguma informação ou conhece um time que esteja aberto a novas contratações, eu estou disponível para uma conversa. Simples, direto e sem drama. 80% das vagas são preenchidas por indicação. Sua rede é o seu maior ativo, principalmente no momento de demissão. Se a DM for para um recrutador que tem vaga aberta e que você percebeu que a vaga está aberta, aí na mesma mensagem já adiciona as suas experiências, as suas expectativas, explica o que te atraiu na vaga postada, o que você gostaria de fazer ou trabalhar na empresa que faz sentido para você. Você leu na vaga e você falou: é isso, eu me conecto com essa empresa. Quanto mais detalhes, melhor. E pelo Cristo Senhor, não me manda um oi, tudo bem. E acha que a pessoa tem a obrigação de te dar corda na conversa. Pelo amor de Jeová. Seja direto, me fala o que você quer, por que quer e como quer. Não me manda oi, tudo bem. Também já falamos sobre isso aqui no canal. Dá uma olhada nos outros vídeos. Mas se tu quiser mandar um oi, tudo bem e perder todas as oportunidades da sua carreira, é com você. Passo 3: quantidade com qualidade. Não é mandar 100 currículos genéricos. É mandar 2 currículos bem feitos, contextuais. É pesquisar a empresa 5 minutinhos, é adaptar o currículo se necessário, é escrever uma mensagem específica na DM ou na aplicação. São 20 minutos por candidatura. 3 a 5 candidaturas por dia. Consistência. Não é volume, é qualidade. Passo 4: considere opções que você não consideraria enquanto estava trabalhando. Porque quando você estava empregado, confortável, você podia ser exigente. Quando você está desempregado, você precisa ser realista. As palavras são diferentes. Exigente, realista. Isso não significa aceitar qualquer coisa. É ser realista. Significa considerar uma empresa menor que você imaginava não ser uma empresa ótima para o que você quer, mas funciona para você. Salário um pouco menor que o anterior, mas cumpre com o que você precisa para o dia de hoje. A área é um pouco diferente do que você gostaria de trabalhar, mas é uma área interessante. É um contrato temporário ou até um contractor de freelance, mas te ajuda a entrar no mercado novamente. Às vezes, um passo para trás te posiciona melhor para o próximo passo para frente. Isso já aconteceu comigo também. E, de novo, isso não é vergonha ou vexame. São decisões estratégicas de carreira. É você entender que nem tudo vai acontecer da forma que você imaginava. Passo 5: trata toda a aplicação e o processo de demissão e o processo de voltar a trabalhar como trabalho. Procurar emprego é trabalho. Horário, rotina, meta.
Das 9 até o meio-dia, eu procuro vaga, mando currículo, faço networking. Período da noite, eu vou participar de alguns eventos. Não fico o dia inteiro de pijama vendo Netflix. E manda o amanhã eu faço. Lembra? Matemática. Estrutura salva porque cria motivação. E a motivação não vai aparecer se tu estiver assistindo Netflix. Beleza? Resumindo, nos primeiros dias, resolve o prático. Direitos, finanças, portfólio, não queima a ponte. Emocionalmente, vergonha é normal, mas não deixa de paralisar, não. Entrevista, honestidade, maturidade, foco no futuro. Para voltar a trabalhar e entrar no mercado de novo, atualiza tudo, ativa a sua rede, entra em contato com quem é necessário e até com quem não é necessário. E a candidatura precisa ser com consistência e qualidade. E eu deixo uma pergunta para você. Se você já passou por um processo de demissão, o que te ajudou a voltar a trabalhar? E se nunca passou, o que te dá mais medo sobre a palavra demissão? Comenta aqui, porque eu acho que esse tipo de conversa ajuda muito a desmistificar a palavra demissão, que nem sempre é ruim. Like nesse vídeo se te ajudou a pensar na demissão de uma forma diferente. Se inscreve para você aprender mais sobre carreira em design, UX, UI, product design. E um lado de design que não é muita gente que fala, que é trabalho. E lembra, demissão não é o fim, é o meio. O que você faz agora define o que vem depois. Valeu. Te vejo na próxima.